Seus braços e pernas estavam amarrados, o pescoço enforcado por uma corda, o peito cravejado de facadas e o crânio fraturado, os pulmões perfurados e rastros de sangue que pareciam ter sido pintado por um artista muito macabro. Quem, por quê, como e principalmente quem era a verdadeira vítima? Bem, eu tenho algumas teorias. Oi, eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. Porque depois desse caso, com certeza, vocês não vão conseguir dormir pensando nas teorias do que pode ter acontecido. E sim, gente, eu tô em outro cenário porque eu me mudei, graças a Deus. Eu tô muito feliz com isso. E então, por enquanto, eu ainda não consigo voltar a fazer as maquiagens, né? Enquanto eu conto os casos. Mas tudo bem, o importante é o caso. Hoje eu convido vocês a mergulhar num dos casos mais sombrios e misteriosos do mundo do true crime, que é o caso do quarto 1046. Ele ocorreu no Hotel President em Kansas City e começa com uma morte inexplicável. E quanto mais a gente vai mexendo nesse caso para ver as pistas dele, mais macabro, sinistro e mais misterioso vai ficando. E a vítima não é a vítima, mas ele também não é o criminoso. Maria, eu não tô entendendo nada. Calma aí. E vem ser detetive comigo neste caso, que mais parece um filme de terror em câmera lenta. Bom, e antes de começar, tudo que eu vou estar usando aqui vai estar na descrição. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal e principalmente deixar o hype, que isso ajuda muito. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. 1926, em Kansas City, no Missouri, na rua Baltimore Avenue, é construído o Hotel President com 450 quartos e 15 andares. De maneira muito rápida, esse hotel ele se tornou muito popular entre pessoas famosas, moradores locais, viajantes. E ele era utilizado para vários tipos de coisas, como casamentos, convenções, festas, eventos de celebridades, pessoas que estavam ali de passagem rápida. Enfim, ele foi palco de vários eventos e de várias pessoas ao longo dos séculos. Só que no dia 2 de janeiro de 1935, numa quarta-feira, à 1h30 da tarde, algo neste hotel acontece que vai marcar ele para sempre. Um homem chamado Roland T. Owen chega no hotel sem malas, sem roupa extras, usando um sobretudo. Ele pede um dos quartos mais altos, sem vista para a rua, somente para o jardim, e paga por apenas uma estadia. O Roland, ele foi descrito por algumas testemunhas como um homem de 20 anos, outras falaram 30, outras 35, então é entre 20 a 35 anos, o que para mim é uma janela muito alta. Um homem de 1,80 m, cabelos castanhos escuros. Ele tinha uma cicatriz lateral na cabeça que ia da testa até uma parte em cima da orelha. E isso causou problemas de calvície nele, mas ele usava um pente e uma escova para tentar esconder essa cicatriz e a calvície também. Falam que ele tinha umas orelhas assim em formato de couve-flor, que são aquelas mais achatadinhas, e ele tinha um físico muito musculoso e bem definido. Ele estava muito bem vestido, com um sobretudo preto, e era um homem muito bonito para a época. Apesar dele estar muito bem vestido e ser um homem muito bonito, ele era um homem que tinha um comportamento muito estranho, um pouco agressivo e violento, e isso fez muitas pessoas acreditarem que talvez ele trabalhasse com luta, com boxe ou algo do tipo. E guardem essa informação porque ela é bem importante mais pra frente. E bem, gente, assim que ele fez o check-in nesse hotel, o cronômetro da vida dele começou a fazer tic-tac. Ou pelo menos é o que a gente achava. O Roland, ele foi acompanhado até o quarto 1046 pelo Randolph Propst, que era um cara que cuidava das malas no hotel. Mesmo ele não tendo malas, ele foi lá e acompanhou o Roland até lá. O quarto era bem pequeno, era simples, ele tinha uma cama, uma escrivaninha com telefone em cima e um banheiro numa área separada que tinha uma banheira. E de acordo com o Randolph, quando ele chegou, ele simplesmente tirou do casaco um pente, uma escova e uma pasta de dente e deixou na parte de cima da pia do banheiro. E mais nada, só isso. Logo depois que ele deixou os pertences dele em cima da pia, ele sai do quarto, tranca a porta e sai do hotel. E assim, gente,
Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês que é muito importante é que nesse hotel, os quartos, eles só trancavam pelo lado de fora, ou seja, quando a pessoa estava dormindo dentro do quarto, ela não tinha como trancar, então ela dormia com o quarto destrancado. Mais tarde naquele dia, a Mary Subst, que era uma faxineira do hotel, ela entra no quarto para limpar e ela se depara com uma cena um tanto estranha. O quarto estava muito escuro, assim, com uma breve luz, uma luz bem fraquinha só iluminando. As cortinas estavam fechadas e o quarto estava muito silencioso e o Roland, ele estava sentado na cama, imóvel, encarando ela. Ela não sabia que ele estava lá dentro, então ela se desculpa e diz que está saindo, só que ele insiste que ela faça a limpeza do quarto na presença dele. Passa alguns minutos que ela tá ali limpando e daí ele simplesmente se levanta, veste o casaco e diz que vai sair e que não era para ela trancar o quarto porque tinha uma visita que ia entrar no quarto mais tarde. Por volta das 4 da tarde, a Mary, ela volta pro 10º andar, que ela cuida ali, e quando ela abre o 1046 para entregar toalhas limpas, de novo, o quarto tá em silêncio, tá tudo escuro, as persianas estão fechadas, então dessa vez não tinha a lâmpada iluminando bem fraquinho e a iluminação do corredor começa a iluminar o quarto e ela vê o Roland deitado na cama com roupas e em cima da mesa tinha um bilhete escrito Dom, : volto em 15 minutos. Espere. Dessa vez o Roland, ele não notou a presença dela, então ela acreditou que ele estava muito exausto ou talvez até bêbado. E ela troca rapidinho as toalhas e cai fora. Na manhã seguinte, por volta das 10h30 da manhã, ela volta no quarto e a porta está trancada. Então quer dizer que o Roland está fora do quarto, certo? Errado. Ele está trancado dentro do quarto. Mas quem trancou ele? Por quê? Não sabemos. A Mary, achando que ele não estava dentro do quarto, usa a chave reserva para entrar lá e quando ela entra de novo, estava tudo muito escuro. Quando a luz do corredor começa a iluminar o quarto, ela vê ele sentado com roupas, olhando fixamente para ela, exatamente na mesma posição do dia anterior, sem piscar uma única vez. Então ela se assusta, mas ela, ao invés de sair do quarto, ela começa a limpar o quarto muito rápido, pedindo desculpas. E do nada o telefone toca, o Roland atende e era o Dom. Então ele começa a falar, não, Dom, eu não quero comer, eu já comi, já tomei café da manhã, não estou com fome. E desliga. Ainda com o telefone na mão, mesmo depois de ter desligado a ligação, ele começa a fazer perguntas bem estranhas pra Mary, do tipo, sobre o trabalho dela, se ela cuidava do 10º andar, se tinha pessoas que moravam ali, como é que era a situação do 10º andar, se tinha muitas pessoas, se não tinha. Essas coisas assim do tipo, como se ele estivesse tentando descobrir algo sobre o andar, assim, que deixava ele puro pânico, porque de acordo com a Mary, ele tava muito nervoso, ele tava muito... parecia que ele tinha medo, ele tava com medo de alguma coisa, então ele queria descobrir como é que era a situação ali do andar que ela cuidava. Inclusive, a Mary, numa entrevista mais tarde, ela disse que toda vez que ela via o Roland e conversava com o Roland, ele estava muito nervoso, ele estava com muito medo de algo e ela não sabia explicar o que era. É como se ele já soubesse o que ia acontecer. Então ela termina o trabalho dela, sai do quarto levando as toalhas sujas e por volta das 4 horas ela volta com toalhas limpas e dessa vez ela escuta uma outra voz conversando com o Roland dentro do quarto, então ela fica meio que ele de bituca, sabe, escutando. Só que eles percebem a presença dela e perguntam quem era, o que ela queria e ela fala... pergunta se eles estão precisando de toalhas novas e eles falam que não, que eles não precisam de toalhas. Eles não, né? Na verdade essa voz fala que não. Só que a Mary sabia que eles precisavam, porque eles estavam sem toalhas, não tinha nenhuma toalha dentro do quarto. E ela acha isso tudo muito estranho, mas vai embora. E assim, gente, algo muito forte me diz que alguma coisa estava acontecendo lá dentro, que eles não queriam testemunhas, por isso eles não queriam as toalhas. 7 da manhã do dia seguinte, a telefonista Della Ferguson, que fazia ligações matinais para todos os hóspedes do hotel, notou que o quarto do Roland não estava recebendo ligações porque o telefone estava fora do gancho. Então ela chama o Randolph, que é o menino das malas, o moço das malas, para ir verificar pessoalmente o que aconteceu. E quando ele chega na frente do quarto 1046, além de ter uma placa de não perturbe na porta, a porta estava trancada. Mesmo assim, ele resolve bater algumas vezes, então ele escuta uma voz bem fraquinha falando: entre e ligue a luz. Acontece que o Randolph, ele tinha esquecido a chave reserva dele, então
Ele achou que o Roland estava muito bêbado e simplesmente gritou para ele colocar o gancho no lugar e foi embora. E para mim, gente, isso foi assim o primeiro erro disso, porque mesmo que não tivesse acontecido nada, não é uma boa ideia deixar alguém bêbado trancado dentro do quarto. Se a voz estava fraquinha pedindo ajuda, ele deveria ter entrado, deveria ter buscado a chave reserva dele. E se tinha um hóspede lá dentro e tinha só uma pessoa hospedada lá dentro no quarto das 46 e ele estava trancado, quem é que trancou ele lá dentro? Por quê? Trancaram ele lá dentro, e trancar uma pessoa bêbada lá dentro, pra mim esse foi o primeiro alerta de que algo estava errado, que foi ignorado. Algumas horas se passam e a dela, ela telefona de novo pro quarto das 46 para checar se estava tudo em ordem e não estava. O telefone continuava fora do gancho, então ela chama um outro carregador de malas que se chama Harold Pike, e esse sim tinha a chave reserva. Quando ele abre a porta, o quarto estava tudo escuro, estava tudo sombrio, silencioso. Então, de novo, a luz do corredor começa a iluminar o quarto e ele vê o Roland deitado, sem as roupas em cima da cama. Tinha umas manchas estranhas nos lençóis, nas roupas de cama. Ele fica completamente desconfortável com aquela situação. Ele entra, coloca o telefone no gancho, no lugar, na verdade, porque ele tava no chão, sai do quarto, tranca a porta e vai embora. De novo, eu achei uma péssima ideia tu ver um hóspede que tá sozinho dentro do quarto, que tá naquela situação, tem umas manchas estranhas que tu não foi ver o que era, podia ser sangue, podia ser vômito, o cara tava dentro do quarto e tu sai e tranca a porta sem falar nada pra ninguém. Eu tenho teorias sobre esses dois carregadores, tá? De malas, eu tenho teorias. Mas a gente já chega lá. Passam-se 2 horas, ela faz uma ligação de novo para as pessoas do prédio e novamente o telefone do Roland estava fora do gancho. Então ela chama o Randolph de novo e dessa vez ele vai com a chave reserva. O Randolph chega no lugar, a placa de não perturbe estava na porta, a porta estava trancada, ele bate várias vezes e silêncio. Ele não escuta absolutamente nada. Ele, acreditando fielmente que o Roland estava muito bêbado e ele não tinha capacidade de responder, ele abre a porta e quando a luz do corredor começa a iluminar dentro do quarto, ele entra em choque. O Roland estava no chão, apoiado sobre os cotovelos e os joelhos, a uns 60 centímetros da porta, desesperadamente tentando segurar a cabeça dele, que estava encharcada de sangue. Ele se assusta, liga a luz e a cena fica pior, porque o quarto inteiro está encharcado de sangue, tem respingos de sangue por tudo, na cama, nas paredes, no teto, em tudo que vocês podem imaginar tinha sangue. E o Roland, gente, God, o Roland, ele tava com os pulsos e os tornozelos amarrados muito forte, tinha uma corda de algodão pelo pescoço, tinham marcas no pescoço dele como se alguém tivesse tentado estrangular ele com a corda. O corpo estava cheio de hematomas, tinha várias facadas no peito dele na parte de cima do coração. As facadas eram tão profundas que uma delas chegou a perfurar o pulmão e o crânio de gente, ele estava fraturado de uma maneira que afundou todo o lado direito da cabeça dele, da parte do crânio. Eu nem preciso dizer que ele estava todo coberto de sangue, mas mesmo assim ele continuava vivo e semi-consciente. O Randolph, ele entra em pânico, então ele simplesmente coloca o telefone no gancho, sai correndo, fecha a porta, vai pedir ajuda pro gerente, e nesse meio tempo em que ele tá indo buscar ajuda pro gerente e eles estão indo de volta pro quarto 1046, o Roland, ele tenta se mexer ali, então ele cai trancando a porta. O corpo dele cai de uma maneira que ele fica trancando a porta para que ninguém conseguisse entrar. Quando o Randolph e o gerente voltam pro quarto 1046, eles começam a empurrar a porta e eles abrem só alguns centímetros, mas não o suficiente para eles conseguirem entrarem. Então, enquanto um tentava entrar dentro do quarto, o outro ligou para a polícia e para o Dr. Flanders. Depois de alguns minutos deles tentando entrar dentro do quarto, o Roland, ele retorna à consciência, então ele se mexe um pouco e eles conseguem entrar lá dentro. Quando o Dr. Flanders chega, o Roland, ele tá no banheiro, então ele corta as cordas que estavam amarrando os pulsos, os tornozelos dele e tira a corda do pescoço. E o Roland, ele tenta abrir a torneira enquanto o Dr. Flanders pergunta quem fez isso com ele e ele responde ninguém. É claro que nem o Dr. Flanders nem a polícia acreditou nessa versão do Roland,
porque ele tinha sinais de luta no corpo, as cordas estavam muito bem amarradas, estavam muito firmes, ele não ia conseguir fazer isso nele mesmo. As fraturas no crânio, no pulmão, uma pessoa não ia conseguir, provavelmente, se perfurar tanto, né, e não parar. Mas o Rollins, ele continuava afirmando que ele estava sozinho, que ele simplesmente foi no banheiro, escorregou e bateu a cabeça na banheira. E daí o Dr. Flanders pergunta pro Rollins se ele tentou tirar a própria vida, e o Rollins diz que não, e logo em seguida ele desmaia e é levado para o hospital. E assim, gente, eu acho que eles demoraram muito para levar o Rollins para o hospital. Eu não sei se teria alguma coisa para fazer devido aos ferimentos muito profundos que ele teve, mas, na minha opinião, eles demoraram demais. Eles não deveriam estar interrogando ele no hotel, mas sim ter levado ele, porque ele precisava de equipamentos. Ele não precisava somente do médico, ele precisava de equipamentos também. Por mais que a tecnologia não fosse das melhores na época, tinha alguma coisa que talvez pudesse salvar ele, não sei, né? De acordo com os investigadores do caso, os detetives do caso, sem sombras de dúvida foi um homicídio, ou seja, tem mais uma pessoa, pelo menos uma pessoa envolvida nisso, porque é impossível dele ter se infligido esses ferimentos tão graves em si mesmo e principalmente ter se amarrado do jeito que ele estava. Assim, sobre os ferimentos, gente, realmente eu não duvido de nada, tá? Uma pessoa pode ter tido um surto, vai saber. Mas sobre os pulsos, a corda nos pulsos estarem tão firmes, realmente tem mais uma pessoa envolvida. As autoridades do caso analisaram os ferimentos no corpo do Rollins, as manchas de sangue que tinham nele e no local também, e devido à umidade e à espessura, já que algumas feridas estavam, eles estimaram que aconteceu entre as 4 e 5 da manhã do dia anterior. Então eles descartaram tanto o Harold quanto o Randolph, por causa dos horários que eles foram verificar o quarto, mas não totalmente. Apesar da possibilidade, de acordo com eles, serem muito baixas, eles não foram descartados 100% de serem os culpados. Na cena do crime, as roupas do Roland não estavam lá, sumiram. O pente, a escova de cabelo e a pasta de dente também não estavam lá, tinham sumido. Os sabonetes, os shampoos, condicionadores e as toalhas que o hotel forneciam também tinham sumido. Não acharam nenhuma arma branca, nem nada que pudesse ter feito essas perfurações no corpo do Rollins. Eles acharam somente um alfinete de segurança, um toco de cigarro apagado, a etiqueta da gravata que o Rollins usava e um pequeno pote com ácido sulfúrico diluído dentro, que não foi usado. E assim, gente, geralmente quem usa grampo de cabelo, ainda mais naquela época, eram mulheres. E guardem essa informação que talvez ela faça mais sentido mais pra frente. Só que nem tudo do hotel tinha sumido. Eles deixavam 2 copos de vidros em cima da pia do banheiro, que era para as pessoas fazerem enxaguar a boca depois de escovar os dentes. E um deles estava quebrado. Tava faltando um pedaço de vidro bem grande e eles acreditam que esse pedaço de vidro foi utilizado para perfurar o corpo do Rollins e que esse copo foi quebrado na cabeça do Rollins. Outra coisa que eles encontraram depois foi 4 digitais no telefone que eles acreditam ser femininas por serem digitais pequenas. Ou talvez fosse um homem com as mãos e os dedos pequenos, eles não sabem muito bem. E eles pegaram todas as funcionárias, pelo que eu entendi, só as mulheres que trabalharam lá no hotel durante a estadia do Rollins e não encontraram nada. E também as próprias digitais do Rollins não ajudaram em nada. Quem fez os testes do DNA foi a Bureau of Investigation, que é o precursor do FBI. E assim, né, gente, muito poucas pistas, a tecnologia forense da época era bem limitada e em nenhum momento foi visto uma mulher entrar lá dentro, em nenhum momento eles escutaram uma mulher junto com o Rollins lá dentro, mas também, na época, num hotel tão grande, né, era um pouco mais fácil, eu acredito, de simplesmente passar despercebido. Mas assim, se vocês acham que não tem como ficar pior, tem. Vai piorar muito esse caso. Bom, vocês lembram que o Rollins veio de Los Angeles, ou pelo menos ele disse que veio de Los Angeles? Pois é, eles ligaram para aquele endereço que o Rollins passou e
o endereço não existia, e Roland não existia, e não tinha os parentes desse Roland. Então, quem é esse homem? Quem é Roland? Ele realmente existe? Por que ele estava nesse hotel? Quem assassinou ele e por quê? Quem é esse Dom? Essas digitais, elas eram femininas ou elas eram de um homem com mãos pequenas? Bom, a gente tem resposta para algumas coisas, então vem comigo para descobrir algumas coisas desse caso. Vamos dar uma de detetive, não esquece de hypar se você tá gostando até aqui. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Primeiro, eles queriam descobrir quem era o homem que estava hospedado lá, já que o Roland não existe. Então a polícia começou a interrogar vários funcionários e também hóspedes do hotel que estavam lá enquanto esse homem estava lá. E se vocês acham que ajudou em alguma coisa, ficou pior do que já estava. Esse homem chegou dia 2 de janeiro, numa quarta-feira, no hotel. Dia 3 de janeiro, na quinta-feira, por volta das 6 da tarde, uma mulher de aproximadamente 30 anos do Missouri, chamada Jen Owen, que até onde a gente saiba não tem parentesco com o Roland Owen, até porque a gente nem sabe se ele existiu. Só que assim, é muita coincidência ela ter o mesmo sobrenome, tá lá. Ela solicita um quarto para ela e pro namorado dela, o Joey Reynolds, que era um homem que trabalhava numa floricultura. E guardem essa informação, porque ela vai vir mais tarde. E esse casal ficou no quarto 1048, que é do lado do 1046. Mais uma coincidência. Nós já temos 3 coincidências, mas uma delas eu vou explicar mais pra frente. Os dois afirmaram ter escutado várias vozes durante aquela noite, várias vozes femininas e masculinas, inclusive brigando, e que eles nunca viram esse tal de Roland nos corredores e nem em lugar nenhum do hotel. Depois eles interrogaram o Charles Blocher, que era um cara que cuidava do elevador, e ele falou que naquela noite tinha muitas pessoas rondando pelo 10º andar, principalmente porque tinha uma festa que estava bem barulhenta, que foi até altas horas da noite no quarto 1055. O que é perfeito para uma cena de crime, né? Um monte de gente gritando, bêbada, barulho, festa, música, abafa facilmente os gritos da vítima. Entre várias pessoas que entraram e saíram do elevador, teve uma mulher que chamou muita atenção do Blocher naquela noite, que já era uma pessoa carimbada lá. Ela é uma mulher que eles acreditam ser uma acompanhante de luxo, que já vinha há muito tempo naquele hotel, onde ela entrava em quartos de homens durante a noite, que estavam ali sozinhos. E naquela noite, ela pediu para ir no quarto 10. Ela pediu para ir no 10º andar, e algumas fontes falam que estava procurando pelo cliente do 1026 e outras fontes do 1046. Então o Blocher, ele leva ela pro 10º andar, e apenas 5 minutos que ele tinha descido pro hall de entrada, 5 minutos, alguém chama o elevador no 10º andar, e é essa mulher de novo, falando que não estava encontrando o cliente dela, mas que talvez ele estivesse no 1024 porque ele tinha luz e no quarto não estava. O que me leva a crer que ela estava procurando pelo cliente do 1026, que é mais próximo do 1024 do que o 1046. Inclusive, alguns jornais na época falaram que o caso aconteceu no 1026, mas depois eles tiveram que fazer uma errata. Então, ele volta pro saguão e 30 minutos depois, ela chama ele de novo, pedindo para ir pro saguão, e sai do hotel. Por volta das 4h15 da manhã, ela retorna pro hotel com um outro homem que a gente não sabe quem é. Foi descrito como um homem de mais ou menos 1,68 m de altura, esbelto, que estava usando sobretudo marrom claro, chapéu e sapatos marrom. E eles pedem para ir pro 9º andar. Mais ou menos 1 hora depois, ela sai sozinha do hotel. E 15 minutos depois, esse homem sai atrás dela. Ou do hotel, não sei. Ele sai 15 minutos depois dela. Bom, a gente não sabe se essa mulher estava procurando o Roland ou não. E nem quem é esse homem que estava com ela. E nem quem ela é de fato. A gente só sabe que ela era conhecida já no hotel por ser uma acompanhante de outros homens. E, bom, gente, talvez, pelo horário, talvez eles tenham pedido para ir pro 9º andar para despistar e tenham subido as escadas pro 10º. Só que ele sair sem ter respingos de sangue na roupa devido à cena que teve é bem difícil, a não ser que ele tenha tirado sobretudo e usado sobretudo para tentar esconder.
É uma possibilidade, mas a gente vai falando disso mais pra frente lá nas teorias. A notícia da morte do Roland, desse homem misterioso, começa a chegar, né, nos jornais, em cada vez mais jornais, então veio um depoimento. No dia 3, na quinta-feira, por volta das 23 horas, um homem chamado Robert Lane estava dirigindo na rua quando um homem simplesmente sai correndo na frente do carro dele pedindo para ele parar. Esse homem, ele estava usando somente uma camiseta, calças e sapatos, ele estava machucado e ele achou que o Robert, ele era taxista, pede desculpas pelo incômodo e pergunta, né, se ele pode levar ele até um ponto de táxi que ele estava precisando. O homem, ele estava bem machucado, então o Robert, ele concorda e o ponto de táxi não era muito longe. E ele disse que enquanto ele dirigia e ele ficava olhando pelo espelho e escutando o homem falar, ele ficava murmurando, esse homem, que ele ia matar alguém. Esse cara, ele estava muito furioso, ele estava muito violento. E o braço esquerdo dele tinha lacerações muito profundas e ele estava segurando o braço para tentar estancar o sangue para não sujar o interior do carro. Quando eles chegam no ponto de táxi, o homem, ele agradece e sai correndo do carro. Ele entra dentro de um outro carro de taxista que tinha ali e começa a buzinar muito impaciente, com muito nervosismo na buzina, para que o taxista, o dono do carro, saísse de dentro do restaurante e levasse ele logo pro lugar que ele precisava. Assim, bem descontrolado, sabe? O Robert, quando ele viu nos jornais sobre o caso do Roland, ele foi até a funerária para dar uma olhada no corpo e o Roland, entre aspas, tá, gente, que eu vou chamar ele assim por enquanto, ele tinha lacerações bem profundas nos braços esquerdos, então ele relatou para a polícia acreditando que ele teve esse contato com a vítima, mas a polícia achou que não estava batendo, acabou descartando a possibilidade, porque nenhum dos funcionários viu esse homem entrando no hotel. E assim, um homem que tá todo sujo de sangue, tá com lacerações profundas no braço, a ponto dele ficar sangrando e ter que segurar para estancar o sangue, não ser percebido dentro de um hotel é bem difícil, tá? É bem complicado, assim, não é nada discreto. Mas teve duas testemunhas que meio que corroboram com esse relato do Robert, que falaram que viram nesse mesmo ponto de táxi, algum tempo depois, o Roland acompanhado de duas mulheres nesse ponto de táxi, no lado de fora de uma loja de bebidas. O que eu realmente acho que não bate muito, porque o homem estava visivelmente estressado, com vontade de sair logo dali. Então, por que ele estaria ali com outras duas mulheres, sabe? Se ele já estava dentro do carro esperando o taxista. Eu acho um pouco difícil ter batido isso, mas foi o que essas duas testemunhas relataram. Voltando para os funcionários do hotel, o Randolph, ele lembrou que quando ele acompanhou o Roland para o quarto, eles conversaram sobre as taxas muito altas de um hotel chamado Moelebash, uma coisa assim, que na época era tipo $5 por noite, o que era muito alto pra época, muito alto mesmo. E esse hotel, ele hospedava pessoas do tipo Jimi Hendrix, então era um hotel mais luxuoso mesmo. E o Roland disse que ele tinha sim se hospedado naquele hotel antes de chegar no Hotel President, mas curiosamente não acharam nenhum Roland como hóspedes lá, mas sim um cara chamado Eugene K. Scott, que tinha a mesma aparência do Roland e alegou que vinha de Las Vegas. Esse Eugene também fez as mesmas exigências que o Roland, um quarto alto, sem vistas para a rua, somente para o jardim, e ele também não tinha malas nem nada do tipo. Bom, o Eugene também não existe. Pois é, as autoridades foram checar quem era esse tal de Eugene e ele não existia. O caso, ele começou a tomar proporções muito grandes, então ele saiu daquele estado e foi para o país inteiro. As autoridades estavam pedindo para que qualquer pessoa que reconhecesse esse homem entrasse em contato, então vieram vários relatos e várias cartas, mas todas elas estavam sendo descartadas por algum detalhe ou outro, até que chegou uma carta de um homem chamado Ernest Johnson, alegando que era o seu primo Herbert Johnson. E então ele e a irmã do Harvey foram até a funerária identificar o corpo. A semelhança desse homem pro irmão dela era muito assustadora, eles eram muito iguais, só que ela acabou descartando pelo fato de que o irmão dela estava morto fazia uns 5 anos, então o corpo já estava completamente decomposto. Um homem chamado Tony Bernard, que era um promotor de luta livre do Arkansas, também foi na funerária identificar o corpo. De acordo com o Tony,
Esse homem se chamava Cecil Werner e ele, em dezembro de 1934, entrou em contato com o Tony querendo um trabalho como lutador amador. Só que o Tony, ele não tinha trabalho para dar, então ele encaminhou esse jovem para um homem chamado Charles Locke, de Nebraska. Só que, de acordo com o Charles, ele não era o Cecil. Então, também foi descartado. E assim, gente, o Roland, ele foi descrito como orelhas de couve-flor, que são aquelas orelhas amassadas, o que poderia sim ser o caso de um lutador, porque devido às pancadas que eles recebem na cabeça, acaba às vezes amassando a orelha, e ele era um homem que tinha um físico muito forte, ele tinha um físico muito definido, então talvez sim ele pudesse trabalhar como lutador. Bom, enfim, foram inúmeras cartas, inúmeras ligações, mais de 300 pessoas foram visitar o corpo, mas não deu em absolutamente nada. Até no dia 3 de março, em que a funerária que estava cuidando do corpo dele anuncia que iam fazer um enterro do corpo num campo de oleiros no dia seguinte, em Pottersfield, para que desse tempo que as pessoas que quisessem prestar homenagens e se despedir do corpo conseguissem, e eles recebem uma ligação no mesmo dia. Um homem que não quis se identificar começa a perguntar sobre os serviços da funerária e pede para que eles adiassem o funeral dele, o enterro dele, para que ele pudesse pagar para que ele fosse enterrado no Memorial Park Cemetery, em Kansas. E quando questionaram esse homem do porquê que ele queria pagar esse funeral e por que teria que ser nesse lugar, nesse cemitério, ele falou, ele estará perto da minha irmã. E sim, gente, sim, era uma pista, finalmente eles tinham mais uma pista sobre esse caso e o dono da funerária falou que ia ter que levar essa conversa pra polícia e o cara do telefone simplesmente falou, não tem problema, eu não ligo, pode mandar. E então, como esse homem ele deu essa brecha, o dono da funerária começou a perguntar várias coisas pra ele de quem era a vítima, o porquê do assassinato e coisas do tipo, e ele disse que o homem, ele estava noivo e começou a ter um caso pelas costas de sua noiva, que ficou sabendo, descobriu quem era a amante, conversou com ela e elas decidiram se unir para acabar com ele dentro do hotel. E daí ele finaliza a ligação falando que trapaceiros geralmente recebem o que merece e desliga. O dono relata isso para a polícia, eles então decidem que vão esperar sim para ver se vai chegar algum envelope e 20 dias depois da ligação, no dia 23 de março, $25 são enviados dentro de um envelope anônimo com uma letra modificada. E sim, gente, $25 na época era muito dinheiro e era o suficiente para pagar um funeral decente para esse homem, seja lá quem ele for. Também foram enviados de uma floricultura que também não sabem quem é, 13 rosas American Beauty pro túmulo dele e 2 envelopes com $5 cada para poder pagar as rosas e o envio delas. Em uma dessas cartas que tinham $5 estava escrito uma carta à mão com a letra modificada, Amor para sempre, Louise. E agora eu pergunto pra vocês, quem é a Louise? Quem é o homem misterioso? Quem era o cara machucado? Quem ele queria matar? O que estava acontecendo? Ele tem ligação com o caso? Ele tinha algo a ver com a história? Nós sabemos de algumas respostas, não todas. E assim, vocês lembram da mulher, da Jean Owen, que tem o mesmo sobrenome do Roland Owen, que curiosamente, coincidentemente, ela ficou no quarto do lado do Roland? Pois é. O marido dela, o Joe, ele trabalhava numa floricultura. Será que tem alguma ligação? Não sei. E outra coisa, a Jean, ela informou para a polícia que ela ia se encontrar com o namorado dela aquela noite, mas ela não estava se sentindo muito bem, então ela se hospedou naquele hotel porque ela não queria ir para casa doente. E assim, gente, elas ficaram 2 horas apenas lá dentro daquele quarto e para mim essa história tá muito mal contada. Apesar de não bater, porque eles chegaram às 18 e ficaram até às 8, não bater muito o horário do assassinato do Roland, a história tá muito mal contada. Porque é muita coincidência, entendeu? É muita coincidência. Bom, continuando, esse acontecimento dos $25, que na época era muito dinheiro para pagar o funeral, reforçou para a polícia que podia sim ter sido um triângulo amoroso, poderia ter sido uma traição. E alguém gastar $25, que alguém gastasse muito dinheiro para encobrir uma mentira,
para eles não faziam muito sentido, então isso dava uma certa veracidade para a história. E no dia do funeral, tirando o padre, todos os outros funcionários, desde assim, das pessoas que iam carregar o caixão até quem ia abrir a cova, eram policiais disfarçados. Eles começaram o funeral, eles estavam esperando os doadores anônimos e ou os assassinos aparecerem, mas nada. Nada. Eles também ficaram um tempo, alguns dias a mais, vigiando o túmulo, nos cemitérios disfarçados e nada, absolutamente ninguém apareceu para visitar o Roland. Mas acaba por aí? Não, nós temos muita história por aí, é óbvio que não. Acontece que um dos jornais acabou noticiando que o Roland ele teve um funeral de indigentes, né? Ele teve um funeral, foi enterrado numa vala, num local de indigentes. E uma mulher ligou muito revoltada falando que isso era uma mentira, que ele teve um funeral formal, que ele teve um funeral digno e que eles podiam ligar para a floricultura, que eles sabiam, eles podiam confirmar a história do funeral legítimo. Então eles começaram a questionar essa mulher de onde é que vinham as rosas, como é que ela sabia disso, quem era a vítima, o que ela era da vítima. E ela disse, não se preocupe, eu sei do que eu estou falando. Ele se meteu numa grande encrenca e desligou. E de novo nós temos várias perguntas, quem é essa mulher, se ela era Louise, se ela não era, se Louise era um nome falso ou não, se ela estava envolvida no assassinato, se o irmão dela estava envolvido no assassinato. Esse caso ele é tão confuso que ele parece do Smart Schoolboy, que provavelmente vai ter uma atualização, tá, gente? Ainda no mês de março, a revista American Weekly Magazine dedicou uma boa parte da edição dela só para falar desse mistério, inclusive começou a postar fotos do cadáver do Roland. E no final de 1936, um ano depois do artigo dessa revista, uma mulher do Alabama vê as fotos e pensa que talvez fosse o filho de uma amiga dela, que ela não via há 2 anos. A mulher em questão se chamava Ruby Ogletree, que quando viu as fotos, ela gelou. Incrédula, ela ficou com o coração na boca, porque sim, era o filho dela, Artemus Ogletree, que ela não via há 2 anos. Quando ela viu, além da aparência da vítima, do cadáver, ela viu também as orelhas de couve e principalmente a cicatriz no rosto, a cicatriz na testa, que ela falou que foi resultado de um acidente na infância dele, que foi feito com gordura quente, que ele acabou se queimando tendo essa cicatriz. E pasmem, ele tinha apenas 17 anos, por mais que parecesse mais velho. Em 1934, na época que estava o auge da Grande Depressão, o Artemus ele deixou a casa dele para ir para Califórnia em busca de dinheiro e fama, e ele sempre mandava muitas cartas para a mãe dele. Bom, agora que nós já sabemos quem é a real identidade da vítima, isso ajuda um pouco, mas não muito, porque após a morte dele em 1935, ela continuou recebendo cartas do Artemus, com menos frequência, mas continuou. Algumas eram cartas datilografadas, com aquelas máquinas de escrever, e outras eram cartas escritas à mão, só que com uma letra um pouco diferente, usava algumas gírias, algumas palavras que o Artemus não usava, e ela achou muito estranho, até porque o filho dela não sabia usar aquelas máquinas. As pessoas, inclusive, tinham cursos para aprender a usar aquelas máquinas, porque elas não eram tão fáceis assim. As primeiras cartas que foram enviadas para ela depois da morte dele vieram de Chicago. Depois veio uma de Nova York falando que ele estava prestes a embarcar num barco para se mudar para a Europa. E logo depois veio mais uma carta de Nova York falando que seu navio estava partindo. E um mês depois, em agosto daquele ano, sim, um mês depois, ela recebe uma ligação de um homem que não falou o nome, que era um homem de Memphis, no Tennessee, expressando muita gratidão porque o filho dela tinha salvo ele de uma briga de facas. E ele estava muito feliz no Cairo, casado com uma mulher muito rica, e não ia mais poder escrever cartas porque durante essa briga de facas ele acabou perdendo o polegar. Pois é, olha toda a história que inventaram para que ela não descobrisse a verdade. E, cara, eles estavam brincando com os sentimentos de uma mãe, assim, sabe? Tipo, ninguém mais vai escrever carta pra ti porque teu filho perdeu os polegares, então ninguém mais fala inglês, a mulher dele não fala inglês, sei lá como é que eles... Entendeu? É toda uma história, assim,
que eles inventaram para que ela não soubesse da verdade e não chamasse a polícia. A Ruby disse que esse homem ele não parecia ser confiável, ele não passava confiança. Ela conversou um pouco mais e ela descobriu o nome, ou pelo menos um nome falso que ele deu para ela. Falou isso para a polícia, mas por algum motivo o nome desse cara nunca veio a público. E ela se juntou à polícia para pesquisar mais sobre o caso 1046, já que agora eles sabiam quem era a vítima, e eles descobriram que o Artemus estava num hotel antes de ir pro President, num hotel que era, tipo, pertinho do President, chamado Santo Regis, que ficava, tipo, muito pertinho, cerca de uns 15 minutos de carro, e na época ele estava dividindo o quarto, esse Santo Regis, com outro homem que não sabe quem é, mas talvez tenha sido Dom. Talvez tenha sido o mesmo homem que visitou ele no Hotel President. E aí, gente, em 1987, um homem chamado Joseph Martin foi preso em Nova York por matar o seu colega de quarto. E bom, a polícia acredita fielmente que ele seja o Dom. Por quê? Porque além dele ter sido flagrado tentando enviar o corpo desse homem para Memphis, que foi o mesmo lugar da pessoa que ligou pra mãe dele, pra mãe do Artemus. Ele usava um nome falso chamado Donald Kelso, que o apelido era Dom. Pois é. Quem mais usava esse nome falso? O Artemus. Por quê? Não sabemos ainda, mas temos algumas teorias. Eles também pegaram as cartas que foram escritas para Ruby depois da morte dele, algumas que foram escritas à mão, e bombava, gente. Eram muito semelhantes as letras, elas eram compatíveis, sabe? Mas por algum motivo esse homem foi descartado como suspeito e não falaram no público também o porquê. Mas nada me tira da cabeça que esse homem pode estar envolvido, sim, porque é muita coincidência. E depois disso, o caso esfria, não se tem novas pistas até fevereiro de 2012. John Horner, um historiador que trabalhava numa biblioteca de Kansas City, ele ficou meio que aficionado pelo caso, então ele escreveu no blog dele duas partes. Ele detalhou assim o caso no blog dele. E uns 4 anos antes dessa publicação, uns 8 a 9 anos, desculpa, antes dessa publicação, em 2013 ou 2004, ele não lembra direito, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que não se identificou, falando que estava ajudando a recolher os itens de um idoso que tinha acabado de falecer e achou várias coisas sobre o Artemus, vários recortes de jornais do Artemus, do caso 1046 e alguns itens dentro dessa caixa. E quando ele perguntou quais itens era, o homem não quis responder e desligou. Isso me deu um ódio muito grande, porque eu odeio quando a pessoa começa a falar e não termina. Se não queria falar por que começou, se não queria dar essa pista para que esse caso realmente fosse solucionado. Para que fazer essa ligação? Para que fazer isso? Quem era esse idoso? Foi uma pista que podia dar uma reviravolta muito grande no caso, mas não serviu para outros nadas. Isso me dá muita raiva. E depois nós não tivemos absolutamente nada de novo desse caso. A gente só tem as teorias. Depois de 90 anos, exatos 90 anos, sim, 90 anos desse caso, nós só temos as teorias que eu vou apresentar para vocês. As mais consistentes, né? E algumas observações e as minhas 2 teorias que eu criei sobre esse caso, que na minha cabeça fazem muito sentido. A primeira, mais óbvia, Joseph Martin, claro. A letra é compatível, ele usava vários nomes falsos, o Artemus usava nome falso, um dos nomes falsos era Donald, que o apelido era Dom, que era citado nos bilhetes e na ligação. Provavelmente a voz que estava com ele dentro do quarto. Ele tentou enviar o corpo para Memphis, que foi o mesmo lugar que fizeram uma ligação para agradecer sobre o Artemus ter salvo esse homem, que ele era um homem de Memphis. Para mim, sim, ele pode ser uma das chaves desse quebra-cabeça. Temos as digitais, né, que supostamente femininas, que podem ter sido masculinas. Pode ser que esse homem tivesse as mãos pequenas, eu não sei, mas essa é uma das teorias. A teoria do triângulo amoroso. Nós temos 2, uma minha, mas eu vou falar a primeira da internet. A teoria do triângulo amoroso também faz muito sentido, né, que naquela época existiam mulheres que também podiam ser bem vingativas, porque manchavam a honra da família e não sei o que, talvez tivesse pessoas, o irmão envolvido. Enfim, né, não justifica matar alguém, elas podiam ter tirado satisfação ou deixado quieto, não sei, mas enfim, né, foi o que aconteceu. Essa teoria explicaria as digitais femininas e, como eu já falei, por ser muito grande aquele hotel era fácil entrar lá dentro sem ser percebido. Talvez explicasse o grampo de cabelo feminino também. E as flores
né? Talvez uma delas fosse a Louise, talvez a amante seja a Louise, talvez a noiva seja a Louise. Mas explicaria a questão das flores que alguém mandou, do amor eterno, a ligação pro jornal que errou, falando que ele foi enterrado como indigente, sendo que ele não foi. E uma das flores que foram mandadas, um dos buquês lá, estava escrito assassinato por amor eterno. Então, eu acho que essa teoria também ela faz sentido. E a gente também não pode esquecer da acompanhante de luxo. Talvez a acompanhante de luxo fosse a amante dele, não sei. A gente não sabe, porque a gente não sabe se ela estava procurando ele ou não. É como talvez esse homem que estivesse com ela fosse um matador de aluguel. E eles foram pro 9º andar para disfarçar, porque o horário bate. E daí eles subiram nas escadas até o 10º, aproveitaram que estavam tendo muita algazarra das festas e fizeram as torturas lá dentro daquele quarto. E ele talvez usasse sobretudo para tapar o sangue. E ele foi lá dentro fazer isso enquanto ela ficava, tipo, do lado de fora, verificando se tinha alguma coisa, já que ela era uma figura carimbada, era mais fácil dela estar ali infiltrada, porque ninguém ia achar suspeito, essa mulher tá ali durante a noite, né, andando pelos corredores. Então, eu acho que essa teoria ela faz muito sentido. Outra coisa também que corrobora essa teoria é que falaram que viram ele com 2 mulheres, né, no ponto de táxi, no lado de fora de uma loja de bebidas. E uma das teorias falou que as mulheres estavam brigando com ele, estavam confrontando ele. Então, talvez, sim, elas foram confrontar ele lá e talvez ele tenha se machucado antes, eu não sei. Alguém talvez tenha machucado antes ele, algum irmão delas, pai. Eu não sei, mas na minha cabeça também faz sentido essa teoria. Talvez até tenha ligação dela com o Dom, o Donald, talvez, não sei. Enfim, a teoria da máfia. A teoria da máfia fala que ele acabou se metendo com uma máfia, com pessoas perigosas, com coisas erradas, e foi morto por traição, ou seja, traição, talvez traiu a irmã de alguém da máfia, ou talvez ele tenha feito alguma traição pra máfia dele, pro grupo dele. Se envolveu talvez com alguém importante, tipo a irmã do Dom, e o pessoal ela não gostou. E algumas pessoas especulam que o fato dele ter negado comida pelo telefone talvez tenha sido alguma espécie de ritual dessa máfia, ou até uma formalidade antes de irem lá matar ele. E o funeral que eles pagaram, porque máfias geralmente têm muito dinheiro, então eles pagaram por respeito ao código de honra do grupo deles. Pois é. O vampirismo clínico. O vampirismo clínico parece meio louco, gente, mas se vocês forem ver até que faz sentido, porque vocês sabem que casos criminais sempre tem uma galera meio louca, né? Existe uma teoria chamada Síndrome de Renfield, onde as pessoas são completamente obcecadas por sangue a ponto de beber a eles. E essa teoria diz que o Dom, ele tinha essa síndrome de Renfield e ele precisava, na cabeça dele, alimentar o Artemus, que era um vampiro. Só que, como ele acabou se recusando, e não foi só a Mary que falou que escutou ele no telefone recusando comida, outros hóspedes falaram também que ele recusava comida, e os outros funcionários falaram que nunca viram ele comendo dentro do hotel. E ele também, tipo, talvez ele tivesse meio que nessa pira aí do Dom, porque ele ficava no escuro, ele não comia, ele era meio sombrio, ele é meio estranho. Talvez ele acreditasse que ele era um vampiro, mas como ele se recusou a comer, o Dom resolveu matar ele e fazer uma piscina de sangue ali no lugar, né? Tirar sangue por tudo. E o ácido sulfúrico explicaria isso, o ácido sulfúrico, mas não só nisso, mas também acho que nas outras, que o ácido sulfúrico eles podiam usar para tentar colocar, sei lá, no telefone, para tirar as digitais, ou para, sei lá, corroer um fio de cabelo, já que ele é um ácido bem corrosivo, algum item do Dom, do Artemus. E, enfim, eles podiam usar para tentar tirar as digitais o máximo possível, corroendo as coisas, usando esse ácido, mas não foi usado. E agora nós temos as minhas teorias. As minhas teorias. E primeiro eu quero falar sobre o hotel, gente. Pra mim, alguém do hotel tá envolvido. Porque primeiro o Artemus ele pediu uma única diária e ele chegou no dia 2 à 1h30. Ou seja, a diária deles iria até o dia 3 à 1h30. Só que não foi o que aconteceu. Ele ficou mais tempo lá e ninguém falou absolutamente nada. Será que eles iam cobrar depois? Será que alguém pagou pra ele ficar mais lá? Ou será que foi devido às circunstâncias dele estar muito bêbado, o hotel não fez nada? Não sei. E outra coisa, a chave. Nós temos uma chave do Artemus e uma chave reserva para cada funcionário que cuida do 10º andar. Quem é que tava trancando ele pelo lado de fora?
Ou será que o Dom pegou essa chave? Mas por que o Dom ia pegar essa chave? Os dois homens que cuidavam das malas, eles não foram 100% descartados. E pra mim, eles podem sim estar envolvidos com algo. Eles podem sim saber de alguma coisa. E por mais que eles não tenham visitado o quarto entre as 4 e 5 da manhã, nada impede deles estar lá também. É mais fácil um funcionário entrar e passar despercebido. Pode ser que estejam dois ou um só. Não sei, pode ser que eles entraram lá, fizeram o que precisava, botaram uma roupa por baixo por causa do sangue, saíram e foram trocar de roupa. Eles pegavam cedo, pelo que eu entendi, nesse hotel. Então, pra mim, sim, eles talvez tenham alguma coisa relacionada ali. E temos a teoria do triângulo LGBT. Sim, triângulo LGBT, pra mim, o Artemus podia ser bissexual ou gay. O Artemus, ele estava noivo, a mãe dele não sabia disso. E ele estava não só apaixonado, mas como tendo um caso com o Dom. Pois é. O fato do Dom querer alimentar o Artemus, se preocupar se ele estava comendo ou não, ter um homem lá dentro, que a gente não sabe quem é, mas a gente não viu nenhuma mulher dentro do quarto. E o fato da Louise mandar aquelas flores, assassinato, amor eterno. E o homem que fez a ligação para a funerária falar que queria que ele fosse enterrado lá naquele cemitério para ficar perto da irmã, não quer dizer que talvez a irmã dele estivesse morta, mas talvez a Louise descobriu, pediu uma vingança para o irmão dele, que foi lá e fez o trabalho, e pediu para ele enterrar ele num cemitério perto da casa dela para que ela pudesse visitar ele depois que tudo abaixasse. Então talvez a frase ficar perto da minha irmã não é porque ela está morta nesse cemitério, mas talvez porque ela more perto do cemitério e ela seja a Louise que descobriu uma traição. E isso ia manchar muito a família, o nome da família dela, então eles resolveram dar um fim no Artemus antes que isso viesse à tona. Pode ser que eu esteja viajando muito assim, mas na minha cabeça faz sentido, né? Então é isso, gente. Eu já tô a 1h45 aqui gravando. Eu queria até falar alguma coisa sobre o Artemus, porque a gente não sabe se ele é vítima ou não, mas a única coisa que eu encontrei dele foi que ele nasceu em 1915 e que ele mandava bastante cartas para a mãe dele no início, então na cabeça da mãe dele ele era uma boa pessoa e não se meteu com nada errado, mas a gente não sabe se é verdade. E eu quero saber agora de vocês, o que vocês acham desse caso, qual a teoria de vocês, qual a teoria que vocês acham que faz mais sentido, ou se vocês têm a de vocês. Enfim, não esqueçam de hypar, de se inscrever e deixar o like. Até a próxima. Beijos, beijos.